Bom dia pessoal, buenos dias lá todos. Vamos iniciar a reunião de hoje, então nós gostaríamos de compartilhar com vocês os testes que foram realizados utilizando ferramentas tecnológicas para apoiar no processo de indexação temática. Nesses últimos meses, nós exploramos algumas ferramentas baseadas em análise léxica, semânticas e de inteligência artificial. Esses testes, eles contaram com a participação de alguns membros indexadores da nossa rede Lilacs e BVS. Então, hoje vamos apresentar uma visão geral desse primeiro teste e a Luciana Beatriz vai falar um pouco sobre a metodologia adotada para realizar os testes e a professora Cibele vai mostrar os resultados obtidos com esses testes. Então, foi um primeiro teste para nos apoiar no trabalho da indexação, tá? E no final, a gente vai abrir para perguntas, para dúvidas. Vocês também podem deixar as dúvidas no chat e iremos responder no final. Esta apresentação vai ficar gravada na página geral das indexações de 2024 e após a sessão também eu vou compartilhar com todos vocês a gravação e a apresentação, ok? Então, Luciana, passa a palavra. Bom dia, Laís, obrigada. Bom dia a todos. Vocês já estão vendo a tela da minha apresentação, né? Obrigada pelo convite, Laís e equipe da Lilacs, pelo convite para apresentar novamente esse estudo, agora em português, para ampliar um pouco o nosso público, né? Então, o estudo foi feito uma série de testes sobre ferramentas de indexação semiautomáticas para apoio ao trabalho do indexador, né? E é um estudo coordenado e é um estudo liderado pela Sueli, da Lilacs, Sueli Mitiko e Anosuga, e esses são os participantes desse teste, né? Além de mim, Laís, Danilo Apendino, professora Cibele Camargo Marques dos Santos, Lucilena e Omar, que são consultores, indexadores da Rede Lilacs. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância e a necessidade do uso dessas ferramentas de apoio à indexação. Vamos também falar sobre como foi realizado esse teste, essa prova, quais são as ferramentas, os artigos selecionados para o teste, como foi feita a criação do instrumento de coleta, né, o questionário que foi aplicado, e a metodologia para instrução, para criação de instruções para as ferramentas de inteligência artificial, né, que nós chamamos de prompts, e os resultados preliminares desse teste, que serão apresentados, então, pela professora Cibele. Resultados, as limitações do estudo e as nossas considerações até o momento. Então, começando, a indexação semiautomática, ela tem por objetivo esse teste, né, explorar, testar e apresentar o uso das ferramentas, sejam elas ferramentas léxicas, semânticas, e também ferramentas de inteligência artificial, como apoio para a indexação de documentos, seguindo a metodologia de indexação da Lilacs. Para iniciar falando com vocês, é importante a gente lembrar da importância do uso de ferramentas de apoio para a indexação, né? A indexação, todo mundo que está aqui, imagino que tem consciência, que sabe, que já realizou, ou que convive com essa realidade, né? A indexação é uma tarefa que ela é laboriosa, é uma tarefa demorada, e é uma tarefa que porque exige um envolvimento bastante grande do indexador de forma cognitiva. Então, é preciso de concentração, é preciso de tempo para que haja compreensão dos documentos e uma boa representação
dos assuntos abordados nestes documentos. Portanto, com a evolução das tecnologias de comunicação, com o aumento do volume de dados publicados, da informação, e também, claro, de uma necessidade de que essa massa documental esteja disponível cada vez mais rapidamente, há uma necessidade de uma mudança de postura, de forma a caminhar para uma realização dessas tarefas de forma mais rápida. E de ampliar, aí eu não sou tão fã dessa palavra, mas de ampliar a produtividade de nós, bibliotecários e indexadores, com relação a essa publicação de uma informação indexada. Então, a presença de descritores de assunto nos registros bibliográficos ela é essencial, é extremamente importante para a recuperação e análise semântica, né, para leitura e aprendizagem por máquinas. Então, atuar apoiando esse processo não se coloca como uma ação de grande relevância e prioridade, né? E, portanto, nós trazemos aqui algumas das vantagens desse processo ser realizado de forma semiautomática, né? Então, a redução do tempo desse processamento de grandes volumes de documentos minimiza as inconsistências existentes naturais entre indexadores, o que vai garantir uma uniformidade no uso dos termos descritores, a possibilidade de receber sugestões automáticas de termos, e essas sugestões podem ser revisadas e ajustadas pelos profissionais, né? Facilita a incorporação de termos novos, a adaptação às mudanças que ocorrem frequentemente nos vocabulários controlados, e vai também diminuir o risco de erros humanos. As ferramentas léxicas, semânticas e de inteligência artificial, nós podemos explicá-las e classificá-las dessa maneira. As ferramentas léxicas, então, nós estamos compreendendo aqui nesse estudo como ferramentas que são aquelas baseadas em coincidências exatas de termos ou de palavras, né, que fazem, então, essa correspondência do que está no documento e do que está no vocabulário controlado, sem haver um peso dado para contexto, por exemplo, ou para o significado das palavras. É apenas com relação à coincidência dessas sequências de caracteres. São ferramentas que podem, sim, ter um funcionamento bastante adequado e são ferramentas que apoiam, que ajudam, que melhoram o processo da indexação, principalmente se baseadas em uma terminologia bastante coesa, concisa e atualizada frequentemente. As ferramentas semânticas elas já buscam o significado dos termos, então elas atuam de certa forma, com uma rede composta pelo significado das palavras, ou seja, compreendendo ali, por exemplo, sinônimos, palavras que estão na mesma rede de significado, e permitem, então, uma identificação de temas e conceitos. As ferramentas de inteligência artificial que nós vamos apresentar, elas são ferramentas que combinam, então, essas capacidades léxicas, capacidades semânticas, com a capacidade de aprendizagem de máquina e melhoram, então, o rendimento com o tempo, a partir de treinamentos e de melhores instruções, proporcionando, então, uma solução mais versátil e bem mais avançada para tarefas mais complexas, né? São, então, ferramentas, todas as de processamento de linguagem, né? de textos. Então, aqui a gente traz uma caracterização, né, dessas ferramentas estudadas. As ferramentas léxicas, elas têm como base de operação os vocabulários de palavras e utilizam dicionários, tesauros, né? É limitada a vocabulários pré-definidos, então eu condiciono o funcionamento dessa ferramenta a uma
correlação com o vocabulário, né, que eu apresento para a ferramenta antes. Ela nem sempre reconhece sinônimos, né, e há uma desambiguação bem básica de termos por conta disso. E tem um potencial de expansão da sua ação limitada a novas entradas léxicas, né, ou seja, a inclusão de novas palavras, de novos termos no vocabulário. É muito utilizada, né, no sistema de indexação de informação para sugestão de palavras-chave. Já as ferramentas semânticas, então, são aquelas que trabalham com relações, com relacionamentos. Então, elas entendem o significado por meio dessas relações. São redes semânticas, trabalham com redes semânticas, com processamento de linguagem natural, né? E tem um pouquinho mais de flexibilidade com o uso para para compreensão dos significados por conta dessas redes de relacionamentos e por entender também os sinônimos, né? Reconhece sinônimos baseados em significados. Possui uma desambiguação um pouco mais avançada e pode ser expandida também via ontologias, ou seja, com ferramentas de base mais complexa, né, com mais relacionamentos, ela vai ter uma atuação mais específica e, portanto, melhorada, né? E é utilizada, então, para identificar termos mais relevantes, porque ela não atua simplesmente com a contagem de frequências de palavras, como acontece lá nas ferramentas lexicais. Então, aqui ela vai conseguir te dar informações, por exemplo, do que é mais central do documento, considerando o que foi essas redes de relações. As ferramentas de inteligência artificial, elas são aquelas que trabalham com padrões e com aprendizagem contínua. Utiliza as técnicas de aprendizagem automática e aprendizagem profunda, né, deep learning e o machine learning. E a flexibilidade, ela é muito maior, ela é muito dinâmica, principalmente porque as ferramentas que nós possuímos, elas trabalham com bases de conhecimento gigantescas, né? Aprende e aplica sinônimos, é eficaz porque possui, então, essa questão de aprendizagem contínua para desambiguação de significados, pode ser expandida e as ferramentas que nós vamos apresentar, elas estão em constante atualização, né, com novos dados e mais treinamento. Então, elas podem atuar na sugestão de conceitos, de descritores, de combinações bem mais complexas, né? Então, as ferramentas que nós estamos trabalhando vão ser classificadas assim. Então, a ferramenta DexFinder, a gente tem aqui, deixa eu botar um pouquinho para vocês, a ferramenta DexFinder, a primeira, que é a ferramenta, é um analisador de textos desenvolvido pela IBM e que trabalha com uma base de termos que é o Dex. Então, ele faz uma comparação das palavras do texto que é colocado na ferramenta com os descritores do Dex, dizendo para vocês quais são aqueles descritores que aparecem no texto, e compreendendo também, ele também consegue compreender sinônimos, né? Da mesma forma, o Mesh on Demand, olha, ele está aqui, nossa ferramenta hoje não está dando espaço para expectativa, né? Então, colocou todo mundo aqui na roda. O Mesh on Demand, ele também realiza uma busca de termos semelhante àquela do DexFinder. O Mesh on Demand ele é desenvolvido pela Biblioteca Nacional de Medicina, a NLM dos Estados Unidos, e ele tem ali na sua base o Mesh. A vantagem do DexFinder, na minha visão, é que ele está disponível em múltiplos idiomas. Então, eu consigo colocar um texto em português, mas também um texto em espanhol, em inglês e em francês, e ele vai me dizer quais são os descritores que aparecem no texto. O Mesh on Demand trabalha apenas com o idioma inglês, né?
Depois, nós temos aqui o ANIF, que é uma ferramenta desenvolvida pela Biblioteca Nacional da Finlândia. Não é uma ferramenta especializada em documentos da área da saúde, como são o TextMesh e o Mesh on Demand, né? Ele é uma ferramenta generalista, porque a diferença é que você coloca o seu vocabulário. Então, eu posso, por exemplo, fazer um ANIF com Mesh, eu posso fazer um ANIF com outro tesáuro de uma outra área do conhecimento. E a versão básica dele está configurada com o vocabulário dessa Biblioteca Nacional da Finlândia. Ele trabalha, então, utilizando uma combinação de métodos na construção de algoritmos específicos, e aí são métodos léxicos, semânticos, é, mas também tem é, ferramentas de ferramentas de inteligência. Então, ele é uma ferramenta intermediária, porque ele é uma ferramenta com processamento de linguagem natural um pouco mais avançado e específico para a indexação e classificação de documentos. Tá? Em seguida, nós temos aqui as ferramentas de inteligência artificial, as ferramentas que são ferramentas de conversação, né, de chat, não são ferramentas de indexação de documentos, mas podem ser utilizadas para atividades que estejam relacionadas a processamento de texto. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Copilot, que é um assistente de inteligência artificial desenvolvido pela Microsoft. Ele está disponível juntamente com o Windows 11, então todo mundo que tem um computador do Windows 11 vai ter acesso já a essa ferramenta, ou se não, você pode acessar ela por meio de navegador, né? E ela utiliza, como as outras demais, né, um modelo de LLM, que é um modelo de linguagem de grande escala, de grandes volumes de linguagem, e ele gera texto, traduz para diferentes idiomas, escreve conteúdos de diferentes formas, e você utiliza essa ferramenta por meio de uma conversa com um chat, né? A primeira que nós conhecemos foi o ChatGPT, né? O ChatGPT também trabalha com esse modelo de linguagem grande, compreende texto, as palavras e faz uma análise. Ele foi desenvolvido pela empresa OpenAI e está disponível também por acesso por navegador ou por aplicativo, né? E a gente pode fazer essas mesmas tarefas, né? Gerar texto, traduzir textos, fazer qualquer tipo de processo que envolva análise de um texto, né? Por meio de instruções que são enviadas para o sistema através de um chat, né? E também funciona assim o Gemini, ou Gemini, né? Como eu prefiro chamar. O Gemini, ele é similar a essas duas ferramentas, lembrando que o Copilot ele também utiliza o modelo da OpenAI, do ChatGPT. O Gemini, não, ele tem o seu próprio modelo, desenvolvido pelo Google, né, pela empresa do Google, e ele está disponível para acesso por navegador, por API e também alguns dispositivos do Google, né, com Android. Ele é similar aos anteriores, porque ele utiliza, então, esse modelo de linguagem grande para fazer a compreensão dos textos e, normalmente, nós vamos interagir com essa ferramenta por meio de chat, né, em que eu apresento instruções para a ferramenta e ele me devolve no formato que eu solicitei ou no formato de uma conversa. E aí, nós trazemos aqui uma classificação das ferramentas com relação aos objetivos do teste. Então, o DexFinder, para nós, é uma ferramenta de tipo léxico, né? Uma ferramenta de tipo léxico. É uma ferramenta que realiza buscas diretas de termos Dex no texto, não considerando o contexto, né? Então, ele considera sinônimos, sim, e desde que cadastrados no DEX, e apresenta esse resultado no formato de descritor do DEX.
Caso seja palavras homógrafas, por exemplo, para palavras que são escritas da mesma maneira, mas que são relacionadas a áreas do conhecimento, por exemplo, diferentes, ou que têm significados diferentes, ele não consegue fazer essa desambiguação. O Mesh on Demand também é uma ferramenta Alex, que ele possui alguma automatização de inteligência artificial, né? E utiliza esse motor MTI, vai ser, né? Lá nos Estados Unidos, para buscar termos mesh dentro dos documentos. Então, esse MTI, ele aplica técnicas de aprendizagem automática e atua principalmente na busca direta de termos, assim como faz o próprio DexBinder, né? O ANIF, então, que é uma ferramenta semântica com inteligência artificial, que utiliza uma combinação de métodos que podem ser léxicos ou semânticos, e de inteligência, né, de aprendizagem de máquina, e ele analisa o significado do texto, ele faz essa correspondência com termos de um vocabulário que é pré-determinado e faz sugestões de descritores relevantes, né, para o contexto daquele documento. O ChatGPT, que é uma ferramenta de LLM, então, modelo de linguagem de grande escala, utiliza esse modelo de linguagem para entender o contexto e o significado das palavras, permitindo uma análise semântica e a geração de um texto baseado nas instruções oferecidas. Da mesma forma, o Gemini, né, é similar ao ChatGPT, utiliza inteligência artificial, compreende o contexto e o significado do texto, faz uma análise semântica também com base em instruções apresentadas, né? Copilot também é principalmente uma ferramenta de inteligência artificial. Ele faz também a análise do contexto, do significado das informações oferecidas por meio de instruções, e realiza, então, essas tarefas semânticas com relação com processamentos de linguagem natural. Agora eu vou falar para vocês como foi que o estudo foi organizado, né? Como foi que nós desenhamos esse teste das ferramentas. Então, é um estudo exploratório, qualitativo. Então, iniciou-se com uma investigação inicial, uma pesquisa para descobrir ferramentas, né? E avaliar o desempenho dessas ferramentas, objetivando que funcionassem como apoio à indexação de assuntos. No estudo, o objetivo era, então, explorar os resultados para identificar padrões, áreas de melhoria e quais ferramentas mais interessantes para o uso na indexação com a metodologia LILACS. O corpus definido, então, foi uma seleção de um conjunto representativo de documentos que compõem a base da LILACS. Então, quais são as áreas de interesse de assunto dentro da LILACS, né? E é importante que a presença, né, a existência de documentos com texto completo e temas variados dentro dessas áreas de interesse da LILACS. Foi elaborado, então, um questionário de avaliação a ser aplicado aos indexadores que nos apoiaram nesse estudo, baseado nos critérios de qualidade da indexação segundo a metodologia LILACS. Então, critério de relevância, a alcance, a concordância, a especificidade da indexação. E também os procedimentos de realização dessa atividade de utilizar a ferramenta para indexar, né, para fazer a sugestão de descritores, foi padronizado. Então, que todos os 3 indexadores, no uso das 6 ferramentas que foram selecionadas, fosse exatamente igual
em todas as interações, seguindo, então, instruções e as configurações específicas para cada ferramenta, de modo que os resultados fossem mais consistentes e comparáveis. Foi feito, então, um teste de indexação dos documentos e solicitou-se que os indexadores apresentassem, solicitassem, quanto ferramentas de chat, que a ferramenta apresentasse os resultados no formato de acordo com a metodologia Lilacs. E todo esse processo de teste foi documentado para que a gente pudesse fazer o procedimento de avaliação. Aí, em seguida, eu tenho para vocês aqui uma tabelinha com as áreas e os artigos que foram selecionados. Então, as áreas são enfermagem, odontologia, psicologia, MTCI, né, medicinas tradicionais, complementares, integrativas, neoplasias, saúde pública, medicina tropical, epidemiologia, drogas e compostos químicos e cardiologia. Então, foi selecionado um artigo de cada uma dessas áreas, um artigo que fosse possível, né, que a gente tivesse condição de acessar e de oferecer esse artigo aos indexadores para que fizessem o teste de indexação. Então, o teste ele avaliou esses aspectos, né, a capacidade de identificação e de assinalação dos descritores. Então, se a ferramenta ela conseguia identificar os assuntos mais relevantes de cada documento, se ele poderia dizer qual o descritor adequado para cada ele, e a gente fez aí uma comparação dado o rendimento dessas diferentes ferramentas. Era importante para a gente analisar se há coincidência dos assuntos sugeridos com os descritores do DEX, porque esse é um critério básico da indexação com a metodologia Lilacs, né? O uso do DEX. Então, a gente precisava verificar se essas ferramentas conseguiam oferecer descritores DEX, né? E também se era possível fazer essa distinção entre o que seria um descritor primário, secundário e a combinação de descritor qualificador. Também critérios de avaliação de qualidade de indexação. Então, considerando os aspectos como a precisão e a relevância dos assuntos determinados pelo sistema, se esses assuntos, por exemplo, realmente estavam no documento, né? E uma avaliação comparativa de cada uma dessas ferramentas para a gente entender qual delas apresenta um rendimento mais interessante. Aí nós fizemos também um desenho, né? Pedimos para que uma pessoa que é o Danilo Apendino, uma pessoa com bastante conhecimento de, uh, de criação de prompts, fizesse, então, nos ajudasse a criar uma instrução, um prompt adequado para usar nas ferramentas de chat, né? Então, a criação de prompts, ela tem aí, uma área de estudo da engenharia de prompts, engenharia de instruções, e segundo o que essa área tem entendido como mais efetivo, um bom prompt ele vai ter 4 elementos, que é o objetivo, o contexto, a fonte e a expectativa. Então, são elementos que nós apresentamos ao sistema, colocando como, então, eu quero receber essa resposta. Então, qual é o meu objetivo? Qual é o contexto que eu estou atuando, ou seja, o que ele deve considerar? Se há uma fonte, então eu indico a ele essa fonte para que ele se baseie. E qual é a expectativa, ou seja, como eu quero receber efetivamente esses resultados. Algo que nós já temos muito claro hoje em dia é que essas instruções elas devem ser redigidas de forma muito clara, muito objetiva, diminuindo, né, limitando as possibilidades de ambiguidades ou de diferentes
possibilidades interpretativas, então, o mais objetivo possível. Então, chegamos a esse formato de prompt, né? Então, que apresenta o objetivo, que é indexar o artigo, e aí uma instrução ao indexador que colocasse o artigo na sequência da instrução, né? O contexto, né? Então, indexar esse artigo utilizando descritores e qualificadores do Tesouro DexMesh. A fonte, então, utilize os artigos indexados na Lilacs como referência, como modelo de como se fazer essa seleção de descritores, e a expectativa, apresente os resultados no formato descritor barra qualificador, quando houver um qualificador, separando os descritores primários dos secundários, ambos com seus respectivos qualificadores. Essa foi a instrução, então, que foi desenvolvida com o apoio do Danilo. E aí, em sequência, com testes preliminares, foi identificado que era possível, que era necessário, que seria importante complementar essa instrução, especificando que ele também colocasse tipo de publicação ou desenho do estudo e sujeitos de pesquisa, né? Então, assim ficou a instrução para ser colocada no chat. E aqui, depois disso, a gente tem aqui, então, qual era a expectativa de receber esse resultado, né, aqui das ferramentas de chat. Então, usando essa instrução, eu esperava receber os descritores apresentados dessa forma. Então, os descritores primários, com seus respectivos qualificadores, descritores secundários, com seus respectivos qualificadores quando necessário, e depois tipo de publicação e sujeito de investigação, sujeito de pesquisa, né? Esse era o que a gente esperava como resultado da conversa com o chat, né? E agora eu vou passar então a palavra para a professora Cibele para falar para a gente se essas expectativas foram atendidas, né? Se o sistema conseguiu falar atender e, e demonstrar os resultados conforme esperado. Laís, prefere que Olá eu a continue? todos. Olá. Oi, Cibele, bom dia. Passo a palavra então para você. Você quer que eu continue passando os slides? Por favor, se você puder fazer essa gentileza, Sim, agradeço. claro, Tá. claro. Então, olá a todos. Eu vou dar continuidade contando sobre vamos dizer, a experiência mais detalhada e os resultados que a gente teve desse teste, né? Porque participei junto com a Lucy e o Omar como um membro, né, da rede de indexadores que fez esse teste, tá? Então, falando a ideia da caracterização dos indexadores, desde o começo que fizemos a proposta de fazer esse teste, de que seriam membros da rede de indexadores da Lilacs, né? E os membros dessa rede são pessoas que têm comprovada expertise e experiência em indexação com a metodologia Lilacs, até porque nós fazemos uma prova, né, e somos selecionados e aprovados como conhecedores das regras de indexação, então habilitados para fazer esse teste. Tá? Na sequência, aqui indica para vocês um pouco da nossa experiência, né, do nosso conhecimento com indexação na metodologia LYRICS,
onde 66% fazem continuamente ou ocasionalmente o processo de indexação, e um que não faz, mas tem bastante expertise e conhecimento. E também o tempo, né, de experiência com a indexação em metodologia Lilex, que envolveu 33% até 5 anos e mais de 10 anos, de 66% dos indexadores. Na sequência, indicando, né, no próximo slide, indicando aí a frequência no uso de ferramenta de inteligência artificial na rotina de trabalho, né? A pergunta foi feita nesse sentido, né? A gente respondeu também um questionário sobre a nossa expertise, e então os resultados foram que cada um apresentou um tipo de experiência, né, ocasionalmente, frequentemente ou nunca, utilizando inteligência artificial nas suas rotinas de trabalho, né, e também usando esses suportes para a indexação, né? E aí a gente tem uma grande variação quanto ao uso das ferramentas de IA avaliadas, né? O Copilot e os outros, o Gemini, e também o uso das próprias ferramentas desenvolvidas pela rede de indexação, no caso, o DexFinder e o Mesh on Demand. Dando sequência aos slides, né, a frequência com que o uso de ferramentas é feito para apoio à indexação, né? E aí a gente viu que o ANIF se mostrou como uma ferramenta nova para todos os indexadores. Nós ficamos conhecendo esta ferramenta neste momento do teste. O uso do chat GPT também não realizado, apenas ocasionalmente. O Copilot, né, um pouco mais utilizado, e o DexFinder e o Mesh on Demand, que na verdade se mostraram como os mais utilizados, né, por serem ferramentas especializadas para a indexação na rede da BIREM, né, na rede de indexação em saúde. Com relação ao próximo item, né, a análise da instrução, considerando a estrutura, né, principalmente lembrar para vocês que, no caso das ferramentas que são focadas em indexação, como é o caso do ANIF, o DexFinder e o Mesh on Demand, não são ferramentas que demandam uma instrução específica como a IA. Sim. Mas, por outro lado, elas também não conseguem identificar, classificar descritores como primários ou secundários, como foi solicitado para as ferramentas de inteligência artificial. Então, nesse momento, a gente tem um primeiro diferencial com as ferramentas de inteligência artificial, porque, de uma maneira geral, elas têm condições, né? Se vocês vão ver que mais para frente elas conseguiram mostrar isso. E a ANIF, o DexFinder e o Mesh on Demand, eles nem têm esse foco, eles não foram desenvolvidos com este foco. No caso específico do DexFinder e do Mesh on Demand, eles tem embutido neles, né, os próprios vocabulários, os tesauros, o DEX e o MESH, né? Então, eles já entram, de certa forma, nessa avaliação com esse aspecto vantajoso, por assim dizer, né? Dando sequência, eu vou falar para vocês sobre a avaliação, né, dos assuntos sugeridos
pelas ferramentas. Como fizemos? Como foi esse procedimento? Né? Cada indexador tinha um grupo de 4 artigos para indexar e nós inseríamos nos respectivos sistemas a orientação, a instrução, mais uma parte do artigo, normalmente o resumo, né? E em português e em inglês, para que as ferramentas fizessem essa avaliação. Então, elas nos davam um resultado e cada um desses resultados nós fomos, através do preenchimento de um questionário, nós fomos identificando aspectos de, por exemplo, eles estavam sugerindo descritores que eram DEX, eles estavam sugerindo descritores que eram pertinentes, que tinham sido discutidos no artigo. Então, esse tipo de avaliação foi efetivamente feita, e aí, como a gente, em cada um das práticas, né, do teste, cada artigo a gente identificava separadamente, nós tivemos um resultado desse tipo. E se a gente for analisar, esses resultados são bons, né? O ANIF, ele conseguia trazer 50%, né? Ali, 50% de termos DEX, mesmo ele não sendo especializado em DEX, né? O Dex Finder e o Mesh, obviamente, né? Eles são especializados, então aí eles ganham nesse aspecto, com certeza. E as inteligências artificiais, né? O Gemini, o Copilot e o ChatGPT também tiveram números altos, veja, de 69% a 75%, né? Mesmo considerando que nós fizemos um teste pequeno, né? Não me parece que, se fizermos um teste maior, que esses números mudem tanto assim, né? Se a gente olhar a questão do que envolve a identificação do conteúdo, os números são mais altos ainda, né? Então, as ferramentas conseguem identificar o conteúdo, mas, eventualmente, elas, vamos dizer assim, erram com relação ao descritor, mas o conteúdo de indexação, elas conseguem identificar. Em relação ao que foi especificamente discutido, os números são um pouco mais baixos, mas com exceção do ANIF, né, que nem tinha um vocabulário adequado para fazer isso, né? Uma vez que se esse ANIF tiver um vocabulário DEX, eu acho que os números deles melhoram, a gente consegue ter aí um resultado bem razoável de identificação de assuntos realmente discutidos no trabalho, tá? Em cada um dos artigos, né? A próxima apresentação, né, o próximo slide, vai mostrar para vocês os números, vamos dizer, relacionados às áreas temáticas específicas. Né? Então, nós conseguimos avaliar também nesse estudo quanto de termos DEX foram identificados, os conteúdos relevantes e conteúdos efetivamente discutidos em cada um dos temas abordados. Isso me parece também que os resultados são muito bons. Né? Vejam, acima de 60% com relação a termos DEX, né? Na maior parte dos assuntos, temas com 80%, né? Em relação ao discutido também, números quase
perto, né, o mais baixo, mas ainda assim perto, o 47% aí na área da saúde pública, estão muito próximos a 50%, e com relação ao efetivamente discutido, também tivemos assuntos que chegaram a 80%, né? Alguns com um pouco menos, na faixa de 24% a 34%, mas esses casos especificamente a gente teria até que dar uma analisada, porque depois eu vou falar para vocês, a gente teve uma limitação que eu acho que vai ser importante em trazer os assuntos efetivamente discutidos. Lembrando que quando a gente fala em assunto efetivamente discutido, após o processo de utilizar as ferramentas, né, tanto o Dex Finder, como Mesh on Demand e as IAs, os bibliotecários indexadores do teste fizeram a sua própria indexação manual para ter elementos que permitissem uma melhor comparação com os resultados efetivos desta avaliação. Passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouco daquilo que envolve a opinião de cada indexador, né? Lembrando que a opinião dos indexadores, ela cada um nós fizemos artigos diferentes, né? Então, alguns assuntos, algumas ferramentas foram mais relevantes para determinados assuntos e outros menos, e lembrando também vocês que a gente tinha algumas limitações, né? Mas, de uma maneira geral, os termos, a opinião dos indexadores foi muito positiva. Vejam bem, com relação à quantidade de termos index identificado, a quantidade de termos relacionados a conteúdos e a quantidade de termos realmente discutidos nos artigos. Então, vocês podem ver que, a princípio, os indexadores se mostraram bastante satisfeitos com o resultado do teste realizado, o que é muito bom. Agora, com relação ao próximo item, a avaliação das ferramentas pelos indexadores, a gente vai ter o próximo slide falando do tempo de resposta por ferramenta. E aí os tempos de respostas são muito bons, né? Para o ANIF, para as ferramentas de IA, o ChatGPT, o Copilot e o Gemini, se vocês olharem, esse que está em vermelhinho, né, marronzinho, ali no Copilot, foi uma incidência, provavelmente pequena, mas vejam, de 2 minutos, muito rápido. Isso que a gente está reclamando, ficamos mal acostumados, né? 2 minutos. E com relação ao Gemini também houve uma demora, uma incidência de uma demora de 1 minuto. Né? Os níveis aí de exigência estão altos. O Mesh on Demand é uma ferramenta que normalmente leva um pouco de mais tempo, né? Às vezes mais de 2 minutos mesmo, né? E no momento em que ela é comparada com ferramentas tão rápidas, né? Até gera uma sensação de demora, mas se a gente for analisar, mesmo assim não é uma grande demora, né? Mais de 2 minutos não é tanta demora assim. Né? Passando para o próximo item, falando das performances de cada das ferramentas, né? Que cada indexador, né, comentou. Tivemos muitos comentários, né? Depois vamos poder, né, talvez trabalhar mais ainda com esses comentários, mas de uma maneira geral, falando da ferramenta ANIF, ela gerou um sentimento um pouco negativo, né? Porque nós não conseguimos identificar forças, né, vantagens aí, e conseguimos identificar mais debilidades, né, no sentido de que vieram alguns termos irrelevantes e os descritores, eles eram muito gerais por conta
de não ter um vocabulário ajustado, né, um vocabulário específico da área da saúde. Então, numa ferramenta que tem outro vocabulário, um resultado com descritores mais gerais é inevitável. Mas a gente tem que lembrar que a ferramenta, como resultado de indexação, ela tem um grande potencial. Tá? Não acho que a gente possa descartar o ANIF desde que a gente consiga, né, ajustá-la para um vocabulário da área da saúde. O ChatGPT, ele teve um sentimento misto, mas um sentimento misto indo para o positivo, né? Porque ele conseguiu trazer descritores corretos, né? Teve uma boa performance de uma maneira geral, ele conseguia identificar descritores primários, secundários, identificar qualificadores, algumas vezes corretos, né? Que nós estamos falando aqui de identificar o descritor, que é algo mais simples para qualquer sistema, para qualquer pessoa, né? Mas é um pouco mais complexo identificar o qualificador, e houve sim descritores corretos, positivos também com relação aos qualificadores, no caso do ChatGPT, né? Mas, por ser uma inteligência artificial, aquela regra básica sempre é válida. Revisão manual é necessária, né? E é preciso observar que em alguns descritores secundários a ferramenta não conseguiu dar conta, tá? Principalmente quando a gente estava falando daqueles elementos que se referem a tipo de publicação, sujeito dos estudos, talvez por conta de, na instrução, não ter ficado tão claro para o sistema que nós precisaríamos que esse tipo de análise, né, dos sujeitos dos estudos, do tipo de publicação, também fosse feito utilizando os descritores DEX. Então, algumas vezes ele errava com relação ao descritor que seria utilizado para essa identificação, ou seja, o termo preferido, o termo que a metodologia Lilacs usa. O Copilot, ele gerou um sentimento misto, né, de negativo e positivo, mas é uma ferramenta que se demonstrou com boa aprendizagem, né? Os primeiros exemplos, as primeiras indexações feitas tiveram um desempenho um pouco pior, mas aparentemente o sistema conseguiu aprender e ter uma leve melhora, né? E conseguiu trazer descritores corretos em alguns casos. No entanto, como debilidade, né, a coordenação em alguns momentos foi confusa e, de uma maneira geral, não conseguiu trazer os qualificadores, né? O DexFinder, ele gerou um sentimento misto, né? A gente entendeu, a gente achou que quando um texto está bem elaborado, um resumo está bem feito, o DexFinder ele consegue trazer sugestões de termos, né? E que também ele é invariavelmente muito útil para os principiantes, principalmente quando o indexador não tem um grande conhecimento do DEX, né? O conhecimento da linguagem documentária ela é muito importante para a gente fazer a indexação. Conforme nós vamos adquirindo prática, conhecendo os termos, vai ficando mais simples de acertar. E o DexFinder, eu acho que no caso para principiantes, ele consegue de alguma forma tirar um pouco essa deficiência de não conhecer a linguagem num primeiro momento, né? Porque depois, com o exercício da indexação contínua que a gente faz, a gente acaba tendo uma boa familiaridade
com os termos, com os descritores, e isso vai facilitando o processo da tradução mental entre identificarmos o assunto do documento e chegar no descritor que o DEX utiliza para aquele assunto especificamente, que é isso que a gente tem uma expectativa de que a inteligência artificial conseguisse fazer. Né? Também, então, como debilidades, o DexFinder às vezes apresenta descritores gerais, né? E ele tem uma utilidade limitada na medida em que ele realmente, né, como o Mesh on Demand, por exemplo, ele não consegue identificar se é descritor primário ou secundário, por exemplo. Né? O Gemini gerou um sentimento negativo, porque embora ele seja extremamente intuitivo e fácil de usar, característica, né, da empresa que faz o Gemini, ele não conseguiu acertar os qualificadores, né, e não fez boa coordenação. A questão da coordenação de termos que as outras ferramentas, o ChatGPT e o Copilot, conseguiram em alguns momentos fazer, o Gemini não deu conta disso. E o Mesh on Demand, ele gera, sim, um sentimento bem positivo, porque ele faz sugestões concisas, ele traz termos relevantes, né? Porém, no entanto, existe a barreira do idioma, ou seja, o texto que a gente submete ao Mesh on Demand, ele precisa estar em inglês. Então, artigos que sejam unicamente em espanhol ou português, né? Ou que nem tenham um resumo em inglês, a gente não consegue usar o Mesh on Demand por conta do idioma, da barreira do idioma. E também ele não consegue identificar quais termos seriam descritores primários e quais termos seriam descritores secundários, né? Dando sequência, eu vou falar das limitações, acredito que até algumas eu já falei, mas eu vou reforçar isso para vocês, né? A gente trabalhou com um número limitado de artigos, né? Embora tenha sido, nossa, poucos artigos para cada indexador, é um processo bastante trabalhoso, né? Testar cada uma dessas ferramentas, várias vezes indexação. Então, é um estudo que demanda tempo e essa era uma limitação. Tivemos que trabalhar com menos artigos. Com ferramentas e com poucos indexadores, né? Um estudo maior talvez tivesse que abranger mais indexadores, né? Os resultados podem variar em outros contextos e também eles podem variar com outros tipos de conteúdos, com outros temas, né? Essa possibilidade existe. O uso de resumos para os artigos proporciona uma visão incompleta do conteúdo. E essa é uma limitação das ferramentas gratuitas de inteligência artificial, né? Então, para trabalhar com o texto completo, né, talvez a gente teria que utilizar outras formas aí de ferramentas, né? As provas se realizaram com artigos em português, né? Então, a gente entende que é necessário também fazer os testes com os artigos em espanhol, em inglês, e fazer uma comparação de desempenho das ferramentas. Existe um desempenho melhor quando o artigo, né, o texto está em inglês? Não sabemos. Algumas ferramentas tiveram dificuldades com artigos mais especializados e multidisciplinares, né? Onde a experiência do indexador, né, é crucial. A gente se especializa na área e as ferramentas talvez ainda não tenham os elementos suficientes para dar conta de temas muito mais complexos, mas, né, de um modo geral, quem estuda inteligência artificial acredita que isso é uma questão de tempo, porque elas tendem a melhorar. Dando sequência na próxima sobre as outras limitações, tivemos mais algumas, né? Essa que eu já falei, que foi o uso das versões gratuitas, né? Que com certeza elas podem impactar aí
na qualidade do resultado, né? E também o quanto esses testes são reprodutíveis, né? Principalmente porque as ferramentas de inteligência artificial, elas vão aprendendo, né? São tecnologias que evoluem muito rápido e a própria ferramenta aprende. Então, na medida que você fez um teste com um artigo, se você repetir o teste com aquele mesmo artigo, ela pode já trazer resultados melhores. É um aprendizado contínuo. Se você melhorar a instrução, o resultado também poderá ser melhor. E assim por diante, né? É uma ferramenta que vai trabalhar muito com o aprendizado. E aí a gente tem o aprendizado da própria ferramenta, e eu acredito que o aprendizado do próprio indexador, que vai identificar formas de fazer instruções mais claras, né? E de identificar, ou seja, ajudar também a ferramenta a aprender, né? A experiência do indexador no uso da ferramenta de inteligência artificial vai ser importante, né? Mas sempre existe uma subjetividade aí afetando a disposição do indexador quando faz essa análise, certo? Posso até dar um exemplo meu, quer dizer, foi uma coisa inconsciente que eu percebi depois. Quando eu ia fazer a análise, vamos ver quantos que ele acertou, eu marcava em vermelho o que o sistema tinha errado. Então, é mais ou menos como eu tivesse, olha, é um sentimento de que, o que é esse desconhecido da inteligência artificial, né? Então, existe também um fator nosso quando a gente vai analisar e fazer testes com inteligência artificial que a gente pode levar em consideração também nos estudos, né? Dando sequência, acho que agora a gente já vai para as considerações finais, de forma objetiva, os prós, né? Fatores prós, o uso dessas ferramentas, tanto léxicas quanto de inteligência artificial, né? As ferramentas de IA ajudam com a tradução do texto, em todos os sentidos, né? A ferramenta consegue traduzir de idioma e ela visivelmente consegue fazer uma tradução de conteúdo, inclusive traduzindo esse conteúdo, indo lá no DEX e conseguindo indicar esses descritores DEX, né? As ferramentas semânticas e de inteligência artificial mostram boa capacidade para temas complexos. Embora a gente não tenha achado que foi perfeito, né? A gente tem que entender que sim, uma boa capacidade para fazer isso. As ferramentas léxicas, elas são úteis, muito úteis para os indexadores principiantes que não conhecem o DEX Mesh, e essas ferramentas léxicas, que é que eu estou falando do Mesh on Demand e do DEX Finder, elas podem melhorar, sim, porque elas têm os vocabulários específicos que a gente usa e elas podem melhorar, né, o seu desempenho. E em relação àquilo que a gente achou que não era muito bom, né? Foram os nossos contras, o ANIF, sem ele ter o vocabulário DEX, e a gente tendo que usar um outro vocabulário, ela não vai ter resultados adequados. E o inverso tende a acontecer. Se o ANIF, uma vez tiver o DEX, provavelmente será uma ferramenta boa, né? Ela parece que tem grande potencial. A necessidade de melhoras de instruções e configurações para maximizar e ter mais precisão nos resultados. Então, essas instruções, elas têm que ser estudadas. Toda vez que a gente trabalha com inteligência artificial, a gente tem que testar várias formas de instrução para ver qual a instrução que é melhor, mais adequada e que traz melhores resultados, né? E lembrando que, como essas ferramentas se atualizam muito rapidamente, novas, melhores versões vão surgir, né? E também
em casos de assinaturas de subscrições, também os resultados, as ferramentas devem melhorar. Temos mais considerações? Não, aqui eu tenho uma sugestão para vocês, antes de finalizar, é que existe uma gravação com a equipe da BIREM sobre como falar com a inteligência artificial. Então, como fazer essa engenharia e desenvolver boas perguntas, por assim dizer. Então, eu recomendo, assistam essa gravação, ela não é muito longa e ela é muito bom e é muito instrutiva para a gente aprender a usar a inteligência artificial, a fazer as perguntas de forma adequada. Existe uma forma de conversar com a inteligência artificial, a gente tem que aprender a forma como a gente conversa com ela. Gostaria de agradecer o convite de poder participar desse teste e poder realizar a apresentação para vocês, né? A gente fica aqui disponível para perguntas, se vocês tiverem, e agradeço muito pela oportunidade. Olá, boa tarde. Cadê a Laís? Vai falar, Laís? Bom, primeiro eu queria agradecer muitíssimo a Laís, Luciana, professora Cibele, que hoje estão conduzindo, né, a sessão sobre indexação. É uma reapresentação. Eu perdi um pouquinho do começo da apresentação, mas eu peguei a apresentação inteira. Eu cheguei quando a Laís estava falando. Então, por isso que eu peguei a apresentação inteira da Luciana e da professora Cibele. Queria parabenizar e agradecer muitíssimo, né, por mais uma vez, né, a Luciana, que está apresentando pela segunda vez, e a professora Cibele, agora na versão em português, que na versão anterior foi o Omar, lá do México, né, que fez a apresentação. Então, vocês fizeram as apresentações de forma brilhante, então eu queria agradecer muitíssimo, né, pela apresentação. E não só pela apresentação, porque vocês, né, desde o princípio estão conosco nesse estudo. Luciana nos ajudou bastante com a definição da metodologia, né, do estudo. A professora Cibele também contribuiu, inclusive a gente até mexeu no questionário, na forma de condução, né, que ele é um questionário dividido em duas partes. Então, além da professora Cibele ter sido uma das testadoras, assim como a Lucy e o Omar, né, do México. Bem, então, muitíssimo obrigada, e a Laís por sempre coordenar todas as atividades aqui da parte de indexação. Muitíssimo obrigada. Vamos ver, será que temos perguntas? Temos perguntas, hein? Deixa eu ver. Jéssica Melissa Pocchini Nascimento. Eu vou pular aqui a parte do agradecimento, mas tem muitos reconhecimentos, depois vocês leiam aqui no chat, tá bom? Mas tem uma pergunta dela aqui. Eu tenho estudado sobre ontologias. Vocês conhecem alguma ferramenta de ontologia? Enquanto isso, enquanto elas respondem, eu vou ler aqui o chat, então vão postando as suas perguntas, tá? Aí quem quiser também pode levantar a mão que a gente pode abrir o microfone. Tá. Posso responder rapidinho? A ferramenta que eu conheço de ontologia é o Proteger, tá? Mas eu ainda não entendi exatamente o que a gente teria como resultado no Proteger. Teria que fazer um teste também. O que eu vi é que no Proteger tem que fazer, como qualquer ontologia, tem que fazer uma taxonomia. Eles chamam de taxonomia, mas o que é? É colocar uma linguagem, né, uma terminologia ali hierarquizada, porque na lógica da ontologia, isso vai dar a contextualização para que a busca, a recuperação da informação seja feita a partir dessa linguagem, dessa tabela aí que foi, dessa taxonomia que foi colocada. Então, me parece que a ontologia faz um pouco o contrário do que a gente fez, né? Ela coloca no sistema
uma linguagem específica e vai fazendo perguntas específicas, mas perguntas variadas. E a gente trabalhou de outra forma, né? A gente pegou textos específicos para indexar e fez uma pergunta única. Né? Eu acho que no futuro a gente vai ter que verificar a validade das ontologias, qual a sequência, e se a IA já foi alguma coisa que acabou perpassando isso. Mas, de qualquer forma, só conheço o Proteger. Se você não conhece, Jéssica, dá uma olhadinha lá e veja se atende a demanda aí do seu estudo. Eu fiquei só um pouco na dúvida, complementando, se a pergunta era se a gente conhecia ferramentas para desenvolver ontologias ou se a gente conhecia alguma ontologia específica dessa área da saúde, né? Então, assim, a ferramenta realmente acho que proteger que vai desenvolver, né? E é bom para caso você queira conhecer alguma ontologia especificamente, é bom estar assim, em alguns bancos de repositórios em que as pessoas depositam, né, os seus instrumentos. E aí, repositórios, até repositórios de tesauros, agora eu estou tentando me lembrar de algum nome, mas a minha memória falha nessas horas, eu não estou lembrando. Mas tem algumas na área da bioinformática, da biologia, é uma área que tem desenvolvido bastante, né, instrumentos mais assim ligados à informática, né? Então, ontologia de genes, de vírus, aí vai ter algumas já feitas, sim, né? E eu acho que um exemplo interessante para a gente conhecer é o caso do Agrovoc, né? Que é um tesauro que apresenta já uma rede de relacionamentos um pouco mais ampliada, seguindo a ideia de a gente poder desenvolver relacionamentos específicos para o objetivo de cada sistema, de cada contexto, né? Então, assim como o Dex também tem relacionamentos customizados, o Agrovox também ele tem alguns a mais. Eu acho que são para conhecer, para estudar, é um exemplo interessante e ele tá desenvolvido em vários idiomas, né, que são os idiomas das Nações Unidas, então tem também um pouco de conteúdo em português. É interessante. Eu lembrei de uma base de ontologias, tesauros, etc. É o Bartok, com C.org. Eu vou Ah, escrever esse que eu aqui no estava chat. procurando mesmo. Sim, Ele boa. tem diversas ontologias, diversos tesauros, tem o DEX, claro, tem uma série de linguagens que podem ajudar a identificar esses sistemas de várias áreas e vários interesses. Tá? Eu vou colocar aqui. Mais perguntas? Pelo que eu vejo aqui, Lu e professora Cibele, ela é da área jurídica, não é da área de saúde, não. Bom, aproveitem para fazer perguntas. Não é todo dia que nós temos duas super expertas nos temas aqui de organização da informação, né? Então, aproveitem a oportunidade de fazer perguntas. Deixa eu ver aqui. Eu não encontrei outra pergunta aqui ainda. Então, eu posso fazer uma pergunta? Aproveitar a oportunidade. Pensando aí, né, na questão da inteligência artificial, mas não é só. Acho que principalmente agora estamos muito impactados pela questão da inteligência artificial nas nossas vidas, né? Isso agora chegou na nossa vida no dia a dia, é isso que eu quero dizer. Então, vocês que estão. A professora é professora na USP, a Lu é professora também, né? Mas ambas são pesquisadoras da área. Então, assim, vocês que estão assim também bastante envolvidas com a pesquisa acadêmica, que tipos de recomendações vocês dariam assim? Como que o bibliotecário que está na rede hoje
questões assim mais atitudinais e fontes de informação para que esse bibliotecário possa, a partir desse momento, se atualizar e atualizar a sua forma de atuar na área mesmo, né? Principalmente, especialmente na área de informação em saúde. Deu para entender a pergunta? Sim, sim. Sibeli, quer começar? Você, Vou começar. convidada externa. Olha, na área da saúde, o grande formador é a Bireme, gente. Dá o parabéns para vocês, mas né? Se vocês verem no site na BVS, são vários anos que a gente está fazendo, né, treinamentos em indexação. Então, é isso que eu indico para os meus alunos, né? Eu comecei a oferecer disciplinas na graduação e agora vai ter na pós, pensando em pessoas que venham a ter interesse em trabalhar na área da saúde, reconhecendo a importância de que haja algum tipo de formação, mas, gente, na verdade, o grande capacitador é a BIRIM, né? E também se a gente olhar na National, né? National Library of Medicine, eles também têm uma série de instruções para bibliotecário, porque aqui a gente está falando assim do trabalho que o bibliotecário tem que fazer, né? O uso das novas ferramentas, além dessas que de algum tempo a gente já vem usando, como o Mesh on Demand e o DexFinder, isso ainda está em fase de pesquisa, né? Então, aí nós vamos nas fontes de informação de pesquisa e vamos começar a ver os resultados que estão acontecendo. Então, para os meus alunos, eu falo, olha, estudem as informações dos processos que estão indicados como treinamentos na National e na BIREM. Maravilha. Luciana? Mas eu concordo muito com a Cibele, assim, realmente a Bireme é uma referência não à toa, né, no Brasil, na América Latina, e fora também do nosso continente, porque tem realmente essa atuação extensa e aprofundada na área da saúde, da informação em saúde, estruturou o que é a atuação de informação em saúde hoje, se há, muito por conta da Birene. Então, realmente, inclusive vendo as atividades realizadas nos anos anteriores, que estão salvas e todos podem ter acesso, tem uma série de, não apenas o conhecimento, a expertise desses meus, hoje que, né, posso dizer, meus colegas, mas também de muitas pessoas de fora, que assim como hoje eu e a Sibeli estamos aqui participando, uma série de outros pesquisadores, pessoas que são especialistas em diversas áreas que se relacionam com a área da informação, e que isso é um excelente repositório de conhecimento, né, as capacitações dos anos anteriores, né. E especificamente aí com relação à inteligência artificial, o que você perguntou, eu queria deixar esse comentário, que eu acho que quem está aqui hoje já está nesse ramo, né? Que é, primeiro, não se apartar das discussões, né? Não temer a evolução tecnológica. Nós, bibliotecários, precisamos muito de apoio tecnológico, precisamos desses desenvolvimentos, então temos que ficar sempre muito felizes de que tem ferramentas à nossa disposição e procurar sempre aprender muito. Eu diria também que, embora assim, a gente precisa de apoio, a gente não precisa de guia, a gente não precisa ser levado, né? Então vamos nos lembrar que nós somos os pilotos, né? Eu nunca vou esquecer essa informação que foi dita pelo funcionário da Microsoft que veio conversar com a gente da Bireme, né? Então, a ferramenta ela é copiloto, o piloto é você. Então, nós temos que sempre revisar o que é feito pela inteligência artificial, no caso da indexação, se atentar para essas questões, né? Está dentro do vocabulário, está realmente no artigo, faz sentido para o meu público também, e essa revisão, porque nós somos a fonte de conhecimento, né? Essas ferramentas elas aprendem do humano. E a experiência que o bibliotecário tem,
o conhecimento com especialistas e conhecimento do usuário é o que diferencia de um usuário comum das ferramentas de inteligência artificial, né? Então, eu diria esses dois pontos, né? Estar atento, aprender a utilizar sempre que possível. Se tiver como aprender, aí além de usuário, de ser um usuário, né? Então, aprender a desenvolver um pouco, aprender a criar, por exemplo, chats especializados, entender a lógica por trás, melhor. Mas mesmo se for ficar no nível de usuário, não deixe de estar sempre buscando aprender mais sobre essas ferramentas e, por exemplo, esse primeiro passo, como fazer uma boa instrução, é um começo mesmo, é dali para diante. Existem muitas técnicas de desenvolvimento de prompt e a gente precisa estar por dentro de tudo isso, até para poder fazer aquele outro papel do bibliotecário, que é o de instruir o usuário, né? Então, de que o usuário da nossa, quem está em biblioteca, por exemplo, que ele também não fique, que ele tenha em nós alguém para quem perguntar, né? Como eu faço isso? Como eu desenvolvo um prompt? Então, a instrução, a ajuda com relação à competência de informação em saúde e de informação tecnológica, né, é um ponto que a gente não pode deixar de lado. Maravilha. Obrigada, Luciana. Obrigada, professora Cibele. Deixa eu ver, tem perguntas aqui? Tem outra sugestão aqui da Luciana, Ritop, Terminology Server da área da saúde. E tem Ele o é Bar... nosso parceiro do DEX. Ah, é? Opa! Então tá. Então tem esse Ritop, que foi indicado pela Luciana, e o Bartok, que foi indicado pela professora Cibele, para vocês irem lá e verem um pouco mais, né, se aprofundar um pouco mais. Durante a apresentação também, que acho que a Luciana estava falando, eu coloquei um link também aqui do MTI, para vocês conhecerem, né, que é a tecnologia que era a utilizada pela NLM, e que desde então, é que na época que nós utilizávamos isso de forma intensiva, era o MTI que estava dentro do sistema da NLM. Agora ele já evoluiu para outras funções, que agora a gente não está mais fazendo essa atividade com eles, mas que vale a pena, né, para quem tem interesse, né, de continuar estudando e pesquisando na área, também se aprofundar, tá bom? Olha, temos aí o Adagilson para fazer uma pergunta. Vou abrir seu microfone, deixa eu ver. Já está habilitado, Ah, Adagilson. Olha, estou trocando os nomes, desculpa. Adagilson, tudo bem? tudo bom? Boa tarde. Eu não, parabéns pela apresentação, né? Excelente. Eu uso o chat, o Mesh on Demand, e o que eu percebo depois de muito tempo, e continuo usando também, é que algumas coisas que essas ferramentas aprendem, principalmente do chat, elas é como se desaprendessem. Elas não gravam na memória por muito tempo. Aí eu não sei se no estudo deu para avaliar nessa capacidade de recuperação. A gente dá uma instrução, aí parece que ele afinou a ferramenta. E depois de um mês ou dois, ele esquece algumas instruções. Acho que é a Cibele, né, Cibele? Você fez o teste? Sim, eu acho que sim. A impressão que eu tive foi essa, né? Que durante um período ele aprendeu e que talvez isso não tenha continuidade. O que eu já estudei um pouquinho depois de inteligência artificial é que a gente tem que sempre estar falando para ele o contexto, né? Então, esse contexto a gente tem que estar repetindo constantemente, né?
porque não sei se ele esquece, acho que é muita informação que vem, né, de todos os lugares e ele não lembra adequadamente da gente, do nosso computador, é muita informação, né? Tem que estar, um contexto a gente tem que dar em cada prompt e repetir tudo de novo, as questões ficam enormes, eu acho que é isso mesmo. Aí uma pessoa perguntou aqui, para seguir indexando, poderia utilizar as ferramentas de IA e validar com DEX? Eu vou responder, depois vocês da BNM aí façam, mas eu acho que seria interessante, porque vocês até poderiam fazer o teste, né? Com algum exercício de indexação que vocês vão fazer, vocês podem fazer o teste e talvez chegar até essa pergunta aí que a da Gilson fez também, né? Que de repente a gente precisa estar sempre contando de novo para ele, né, as informações que a gente teoricamente já contou lá. Eu acho que dá para continuar usando, sempre como a Luciana falou, né, e como a gente chegou à conclusão, sempre com muita revisão. Então, ele vai trazer algumas sugestões para a gente, e essas sugestões a gente tem que avaliar. Eu confesso para vocês que eu fiquei entusiasmada com o uso da IA, mas em alguns momentos, né, eu parava para pensar e falava assim, bom, mas eu indexo, né, muita prática, muitos anos indexando, eu indexo relativamente rápido, né? Então, eu não sei, eu teria que também avaliar os indexadores mais experts, talvez eles tenham, num primeiro momento, uma sensação, será, né? Eu já faço também, mas ele sempre vai colaborar com alguma sugestão, né? O uso da IA sempre vai trazer alguma coisa aí para a gente. Espero ter respondido a da Justo, mas não vai ter jeito, a gente tem que sempre estar explicando para a criança o que é que a gente quer. Ele não vai conseguir fazer isso sozinho, pelo menos, né? Neste primeiro momento. Sempre dizem que depois melhora, mas a gente não sabe o quanto. Aí eu aproveitei para comentar aqui. Primeiro, muito obrigada, da Gilson, pelo comentário, pela pergunta. Realmente tem essas questões. E aí também tem um ponto que que a gente comenta na apresentação, que é das versões pagas e gratuitas. A gente percebe, por exemplo, que o ChatGPT ele tem algumas instruções que você pode pré-carregar nas configurações. Então, coloca lá alguma coisa que você quer, e aí aquilo ele mais ou menos vai seguir. Mas a ferramenta paga, o ChatGPT pago, ele tem alguma coisa a mais de memória. Então, às vezes, é uma memória que você pede para ele, guarde isso na sua memória, e ele sempre vai lembrar daquilo. Ou quando ele, na interação, ele percebe que é um fato, que é uma coisa, uma informação importante, ele guarda nessa memória, e isso não está disponível nas versões gratuitas, né? Tem também essa variabilidade, né? E aí, claro, tem variação também de qual é a ferramenta, né? O chat faz assim, o Copilot pode ser diferente, o Gemini também, enfim. Mas tem realmente esses pontos de diferença. E, claro, a empresa, ela visa lucro. Então, ela sempre vai ter o melhor, o mais avançado, o mais atual, na versão paga, né? Então, a gente até teve essa dificuldade na realização dos estudos por conta de limitações. Tem, por exemplo, limitações de, você pode usar até certo tempo, passou ali um tempo, você fez tantas perguntas, ele muda você e passa você para uma versão mais simples, que não considera, por exemplo, o contexto da conversa, e aí você pode estar perdendo instruções que você colocou antes. Então, a variação dos modelos também, né, pode acontecer, então tem essas as questões aí. Mas eu queria aproveitar a sua pergunta, da Gilson, o comentário do Pedro também, se pode seguir utilizando, validando com o DEX, e a audiência, para comentar que em breve o DEX vai estar lançando uma versão nova do DEX Spider, um pouco mais avançada, que conta com o motor do Anif, né? Então, isso aí que a gente comentou, né? Ele tem um motor um pouco mais avançado, porque ele tem um algoritmo de aprendizado de máquina por trás,
e ele tem o DEX embutido. Então, ele vai estar não apenas com o DEX, mas com o DEX também em 3 idiomas. Já aproveito para pedir desculpas, perdão a quem está trabalhando com o francês. Nós não vamos conseguir fazer essa primeira versão com o francês. Esperamos que em breve a gente consiga incluir a comunidade francófona da América Latina e Caribe no nosso trabalho, né? No momento não vai ser possível, mas ele vai estar disponível em espanhol, inglês e português, e vai ser uma versão um pouco mais avançada. Então, essa validação lá no Dex já não vai precisar fazer, porque já vai estar incluída. Então, em breve a gente vai estar lançando isso aí. Espero que fique muito bom, que todo mundo aprove. Mas o trabalho com aprendizagem de máquina também a gente precisa ter em mente que ele tem esse desenvolvimento contínuo. Então, os usos eles vão melhorando a ferramenta, e esse é o processo também desse novo DexFinder, né? De ser aprimorado com mais inputs de usuários. Maravilha. Obrigada, Adagilson. Júnior, olha, a gente está já no nosso limite do tempo, tá bom? Eu vou abrir aqui para a pergunta do Júnior, e tem uma pergunta também de um usuário, infelizmente eu não consigo saber quem é a pessoa que está com a pergunta aqui, tá? Então eu já vou... Hã? É o nosso Ah, tá. Júnior. É o nosso Júnior. Mas deixa eu falar, a Angélica está procurando saber quem é a pessoa que fez a pergunta, mas tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, não, seria o caso também dos indexadores desenvolverem prompts, tipo o trabalho dos referencistas e salvarem para futuros trabalhos? Tá? Cileia Santos. Cileia. Ah, você, Cileia, é aí da... Eu conheço você. Desculpa. Bom, então eu vou passar a pergunta para o Júnior, mas eu já li aqui, tá? Se vocês esquecerem a pergunta, vocês depois vêm no chat, tá bom? De novo, e aí vocês já podem responder e, já, se possível, responder também para a Cileia. Júnior. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, eu queria agradecer aqui a apresentação, né? A apresentação da Luciana, da professora Cibele. Professora Cibele, muito prazer, não te conhecia. Muito prazer, eu sou da área da inteligência artificial, e aí eu trabalho um tempo com inteligência artificial antes de surgirem os LLMs, e essas coisas assim, né? E aí, na verdade, é só um comentário que eu queria fazer, porque eu achei todos os inputs e tudo que vocês colocaram, assim, assim, que faz muito sentido, né? E que é isso mesmo, assim, porque o LLM, ele até tem, até a frase, guardem essa frase que a Lu falou do copiloto, né? Acho que isso é muito importante, porque quando a gente fala em LLM, é inerente à tecnologia que ele vá alucinar, né? Então, é inerente à tecnologia que ele vá alucinar, que ele vá dar respostas diferentes para uma mesma coisa, a depender do que as pessoas perguntaram, assim, do que... porque ele, quando ele vai reconhecendo o texto, né, ele não reconhece cada palavra separadamente, são os tokens. Então, são a cada 3 letras que ele vai fazendo grafos. Então, imagine o tamanho desse grafo, né, para que as 3 letras vão tendo pesos diferentes a depender dessa evolução na conversa. E como esse grafo vai ficando gigantesco, os mais antigos eles vão tirando da memória. Então, por isso que ele vai esquecendo, né? Então, o grafo ele chega num tamanho pré-determinado, a depender do uso do servidor, a depender dos custos, a depender de várias coisas, porque é um processamento muito caro. É muito caro para processar isso, para essa estrutura computacional, tanto é que, né, só os grandes players, as big techs, que têm essas, né, a OpenAI com investimento de 20 bilhões, né, o Gemini também, que é da Microsoft, então, é uma estrutura computacional, é muito caro de fazer isso acontecer. Tanto é que o LLM, ele, quando
pensou-se na ideia, né, quando estavam rascunhando, e falaram, por que a gente não faz essa conexão dos grafos com muito texto? Eles falaram, não tem como, é muito difícil computacionalmente. Eles falaram, mas se a gente colocar uma máquina mais potente e outra máquina mais potente, né? Então, até o treinamento do Llama 3.2, por exemplo, que é o último agora, eles usaram 16.000 GPUs. Então, 16.000 placas de vídeos com 80 GB de memória RAM cada uma. Né? Então, assim, é uma coisa gigantesca. Então, é inerente à tecnologia toda essa dificuldade e a evolução constante. Né? A cada dia um modelo novo, uma facilidade, eles vão ficando mais rápidos, né? E com mais possibilidades. Então, é importante ter isso em mente. Né? Eu fico muito feliz dessa discussão acontecer, porque isso é muito importante para a gente sempre deixar a AI falar, sempre ficar muito com o pé atrás. Falar assim, olha, teve uma ideia, foi um insight muito bom, mas será? Né? É sempre importante ter esse pé atrás, porque às vezes a IA mente muito bem. Né? A gente vê respostas que ele fala, gente, mas que resposta bem elaborada. Ele mentiu nessa resposta, ele alucinou, mas ele alucinou bem, porque ele não vai errar o português, ele vai escrever corretamente, mas ele vai falar uma mentira, muitas das vezes. Então é importante ter ficar esperto, né, com essa. E esse tipo de discussão, todo esse processo, tudo que a gente está falando, daqui 6 meses, pode ser que mudou tudo, a velocidade, a indexação, eles já vão entender, vão ter modelos com fine-tuned, né, especializados para indexação, enfim, todo processo evolutivo, né? Mas eu fico muito feliz de ver isso acontecer e de trazer essa discussão sempre. Né? Então, aqui a gente já está na segunda apresentação, então vamos trazer isso de novo, mais vezes, diferentes públicos, né? Para todo mundo ficar, ficar aware, né? Ficar assim, esperto de que é muito bom e nos ajuda e vai facilitar muito a vida de todo mundo, mas o ser humano, a experiência, né? Então, a experiência da professora Cibele na indexação, de anos, de entender o processo, de entender o contexto, de entender tudo isso, a máquina ela leva em conta até um ponto. Depois, muitas vezes, ela não leva em conta. Né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso e sempre levar em conta a experiência, e é isso, né? Então, muito, muito obrigado pela apresentação, pelo tempo de vocês. É isso. Obrigada, Júnior. Lembrando da pergunta, e agora as últimas, respondendo já as últimas considerações, por favor, por causa do horário. Deixa eu ver aqui, a pergunta seria seria o caso também dos indexadores desenvolverem prompts, tipo o trabalho dos referencistas, e salvarem para futuros trabalhos, tá bom? Aí quem quiser responder. Não, eu quero comentar que eu achei essa ideia muito interessante. A pergunta, né, é uma ideia ótima, realmente. Você desenvolve, a gente, né, desenvolveu esse prompt para fazer uma indexação. Você pode fazer, de repente, se você trabalha numa biblioteca que está em outras áreas do conhecimento, e você vai precisar fazer um trabalho, por exemplo, hoje de saúde, amanhã de outra área, tem que adaptar esse prompt. Tem outras tarefas que são de texto, por exemplo, me lembrou aqui da questão da elaboração de resumo, né? A elaboração de um bom resumo estruturado é uma tarefa difícil. Imagina se a gente tem um prompt legal, bem acertado, para que eu vou publicar um artigo, vai sair, sei lá, meu trabalho, e eu quero um resumo bacaninha, estruturado. Então, eu dou aquele conhecimento que a gente tem de como fazer um bom resumo e coloco isso de alguma forma bem objetiva lá no sistema para que ele faça. Eu posso salvar isso para usar em outros momentos, eu posso instruir e ter isso num repositório para passar para outras pessoas, como usuários da biblioteca, por exemplo. Eu acho uma ideia muito boa. Fica aí a dica para quem está nos assistindo, né? E as considerações finais, eu acho que
tudo já foi, pelos meus colegas, no momento já foi dito, eu também aprendo muito nessas situações, então, aprendo com os comentários, aprendo com as perguntas, aprendo com as interações e só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, com Sueli, com Laís, com Cibele, pessoas assim que têm um conhecimento gigante dessa área, e eu chegando aqui novinha. Obrigada, pessoal. Oi, Obrigada. Professora Cibele. eu queria agradecer também, agradecer inclusive o Júnior por nos incentivar, né? A fala dele foi muito no sentido de nos incentivar, é isso mesmo, a gente tem que continuar usando essas ferramentas, tentar entender as limitações, ter sempre um olhar crítico, né? Entender limitações e ter olhar crítico, isso serve para a vida das pessoas de uma maneira geral, né? E com um procedimento por máquina, me parece mais claro ainda que a gente deve manter isso. Né? Mas foi muito boa a experiência, participar da rede de indizadores é sempre muito bom, né? Eu me sinto muito contente por poder estar participando, aprendendo mais, e eu acho que sim, que essa sugestão que foi dada do desenvolvimento de prompts é uma tarefa interessante, né? A rede de indizadores vai ter que pensar nas suas tarefas do ano que vem, e de repente a gente pode colocar isso na lista das avaliações de possíveis tarefas que a gente possa pensar e desenvolver. Acho que como sugestão é válida e que vale a pena a gente dar uma olhada. Mas as pessoas individualmente também podem fazer os testes. Eu vi ali que a Laís colocou, tem um exercício que vocês podem fazer o seu próprio teste, então experimentem, vivam o que a gente viveu e depois podemos até marcar uma conversa para ver como é que foram esses resultados, tá? Então, agradeço muito, Sueli, Laís, Luciana, sempre por esse desenvolvimento desses treinamentos que são tão importantes para todos nós. Obrigada, professora Cibele. Obrigada, Luciana. E, com certeza, muitíssimo obrigado, Laís, né, Laís? Que sempre está aí mantendo a chama viva e tudo funcionando. Super obrigada e parabéns também, porque a sessão em espanhol foi totalmente conduzida por você e aqui também a do português também começou com você, né? Então, super, super obrigada e parabéns. Então, rememorando, não se esqueçam da tarefa. Por favor, façam a tarefa. Por quê? Porque é a nossa oportunidade de experimentar, tá bom? Então, por favor, façam os testes aí, igual as meninas, o pessoal fez. E vamos também explorar essas ferramentas para outros usos, como foi dito também aqui como sugestão no chat. A Lu falou, a professora falou, e o Júnior falou, e sempre nos lembrando também, né, dos cuidados e que nós somos os pilotos, né, dessas ferramentas aqui, tá bom? Então, convido todos agora a abrir as câmeras para que a gente possa tirar aquela foto linda de sempre. E aí a gente compartilha com vocês depois. Ei, que bom! Tô vendo Fernanda. E eu coloquei com vocês para aparecer mais gente. Coloquei vocês com tamanho bem pequenininho aqui. A Lilian Schiavon, Carla Fontan, não, Carla, eu não consigo ver o sobrenome inteiro, desculpa. Mônica, vou falar só o primeiro nome que eu consigo enxergar. Juan Carlos, deve ser o Machuca. Tereza, deve ser do Rio. Aninha, ai que bom, tá cheio de gente da Bireme também. O Jefferson, Angélica. Quem mais que eu tô vendo aqui? Júlia. Quem mais A tá com a... Lidiane! Lidiane. Oi, Lu! Tudo bem? Vamos ver, Kátia Simões, estou vendo também. Gente, quem mais vai abrir a câmera? Tem mais uns segundinhos aí para abrir a câmera. Estela Hernandes, Damares Terredor, doutor Álvaro Mesquita está aqui também, que bom. Regina de Almeida, deixa eu ver quem mais está com câmera aberta. A Mara Fileto, que sempre está aí com a gente. Vamos abrir a câmera, deixa eu ver. Ó, Viase, você está aí também. Que bom. Estou esperando vocês abrirem a câmera, quem for abrir, hein? Mais alguém vai abrir? Tudo bem, Viase? Tá tudo bem, ótimo. Obrigada. Que bom, que bom. Bom, então, vou tirar foto, hein? Vamos tirar foto, então?
Aí, sorriso. Hoje demorei mais para tirar foto, né? Aí, muito obrigada, gente. Então, a gente ainda tem algumas sessões, né, esse ano. Fiquem atentos aí que a gente vai mandar a comunicação por e-mail para vocês, tá bom? Um grande abraço e muito obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. tchau, obrigado. Tchau, obrigada.